do que falar, como fazer os posts, como não ser mais do mesmo, que eu acho que é uma coisa que a gente falou um pouquinho de como que era no início do boom do marketing digital, talvez essa coisa meio vou copiar todo mundo, vou fazer igual porque tá dando certo. E agora talvez entre a coisa do cara, tem muita gente fazendo isso, né? Já tem muita gente falando sobre, sei lá, um assunto X da TCC. Como é que eu vou falar disso? As pessoas já sabem, né? Uhum. Como eu disse, eu acho que conecta com o que eu falei lá no início, de quando eu comecei a pesquisar sobre marketing antes Uhum, de pegar a inspiração. Porque se a gente pega direto a inspiração, ficamos presos na ideia e na cabeça de outra pessoa. Então, eu acho uhum, que entender não precisa ser profundamente, né? Então, eu uso o Canva. O Canva é um site, tem um aplicativo também, mas eu uso o site que é muito mais simples do que um Photoshop ou outros programas de edição. E eu acho que dá essa liberdade para a gente não ser design e conseguir ter, né, esse espaço de criação. E aí eu acho que é muito importante a gente estudar ou se familiarizar com as regras do design, com como construir uma paleta de cores, etc., para criar do zero e ficar com a nossa cara. E aí esse é o lado mais estético da coisa, digamos assim. E o lado da produção de conteúdo, acho que vai entrar o como que a gente estuda, né? uhum, O que eu gosto de estudar, o que eu gosto de falar, como que eu falo, porque é diferente a gente apresentar num congresso, que eu vou ler um artigo, e eu posso ler o mesmo artigo para falar no Instagram, para ter a linguagem do Instagram, né? Então, como que eu faço essa tradução de um artigo para o Instagram? Vai ser único, né? Eu vou fazer de um jeito, o Júlio vai fazer de outro, Paula de outro. O mesmo artigo, você pode falar a mesma referência, usando. Eu usava Friends. A gente pode pegar o mesmo artigo e falar assim, usa Friends e uhum. explica o conceito desse artigo. Cada uma vai vir com uma coisa totalmente diferente. Sim. E aí eu acho que entra como é importante criar esse processo, ter o seu branding, né? Que é toda a estratégia para sua marca pessoal. E aí, no fim, isso vai. Não tem mercado saturado para isso, Uhum. né? A gente vê a quantidade de série que tem disponível no Netflix. Tá, não, então não vamos fazer novas séries porque já tem demais. Sim. E cada um gosta mais de um tipo de série, né? Uhum. E acho que quando a gente vai. O Instagram, as redes sociais são tudo uma grande bolha do que a gente consome já. Né? Então, eu, como psicóloga, falando sobre psicologia, naturalmente vão ter os perfis que eu escolhi seguir para me inspirar ou porque eu gosto, e o algoritmo vai continuar me mandando porque ele entendeu que eu gosto desse assunto. Então, Uhum. a sensação que a gente tem é que tá todo mundo falando sobre isso. Então, você tem uma ideia, eu vou falar sobre ansiedade, sobre essa ótica. Aí você vê um vídeo e fala, não vou mais. Ou vão Ex- achar que eu tô copiando, ou tá saturado, todo mundo falando. Só que não, é a nossa bolha. Sim. Tem engenheiros que não tem nenhum psicólogo ali nos seguidores, e pode ser que passe a te seguir e vai consumir o seu conteúdo. E Uhum. mesmo que essa pessoa, né, tenha um monte de psicólogo ao redor ali seguindo, isso não significa que você vai falar da mesma forma. Todo mundo vai falar de um lugar diferente. Então, Sim. eu não acredito nisso de o mercado estar saturado. Uhum. Uhum. Até porque, Lu, só existe uma Luísa, você, sabe? Então, assim, só existe uma maneira de falar do jeito Luísa, que é o seu. Exato. Acho que por isso também que não tem como ficar saturado, né? Porque só existe uma Luísa. Então, assim, a maneira como você vai falar, você pode falar do que tá todo mundo falando, mas você vai falar do seu jeitinho, e ele é único. Exato. E ele vai É ser único. isso. E é Mas isso que fala. fala, pode Não, falar. acho só que é isso que vai fazer a pessoa seguir lá com você. Você precisa ter confiança de que é isso, sabe? Você tá fazendo o que você pode. Se alguém não gostar ou ficar insatisfeito, tudo bem. Quem já não deixou de seguir alguém porque perdeu a identidade? Mas isso não vai mudar nada. Vai ter um monte de outras pessoas que vão Uhum, seguir lá, pessoas novas que vão chegar. E por isso que eu acho muito, muito importante você fazer por você. Quando você está fazendo um vídeo, você vai postar, não é fazer porque eu quero viralizar. Tudo bem, viralizar pode te ajudar a chegar no seu objetivo, mas a gente não tem controle sobre isso. Então você precisa gostar daquele conteúdo, você precisa se divertir nesse tá. processo. E aí isso mantém também a autenticidade, acho que vai
essa roda de coisas, né? Um monte de coisa que Uhum, vai se uhum. retroalimentando e faz o negócio girar.